Mais uma aula especial para você e hoje vamos falar como é que eu faço para calcular a chamada divergência, o chamado divergente de um campo vetorial. Prof, eu não sei nem o que é um campo vetorial. Imagina o divergente. O campo vetorial basicamente é uma função que tem um comportamento que eu digo assim de vetor. Eu tenho aqui uma função f de x, y, z, uma função com três variáveis, no formato assim, P, I, Q, J, R, K. Esse P, Q, R que eu coloquei aqui é uma função, são funções. Aqui vai aparecer x a segunda, aí vai aparecer uma função aí no lugar. Como, por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa função aqui. Esse primeiro que aparece aqui, pega a visão, garoto. Esse primeiro que aparece, ele é o P. Esse cara aqui é o meu P, da minha teoria. Esse segundo aqui é o meu Q. E esse terceiro aqui é o meu R, tá bom? P, Q, R são funções. Então, um campo vetorial é isso. Ou seja, é uma função onde as componentes são funções. Por isso que aparece IJK lá de vetor. Então, isso aqui é a notação de um vetor. PI, QJRK. Esse cara aqui, IJK, são chamados vetores canônicos. Não pode esquecer. O I é 1, 0, 0. O J é 0, 1 e 0. E o K é 0, 0, 1. São vetores canônicos lá do espaço tridimensional. Muita gente pensa que é enfeite. Por isso que é importante revisar, fazer você entender do básico, que esse I, J e K não é apenas um enfeite, são vetores chamados vetores canônicos que eu mencionei. Isso aqui é um campo vetorial do R3, do espaço tridimensional. Então, o que é o divergente desse meu F? Quem é o divergente do meu campo vetorial? Olha, eu coloquei aqui que a nossa definição, o nosso div, a gente é íntimo, o nosso divergente de F será o produto interno, anota aí, produto interno, também chamado de produto escalar. Esse produto escalar, bem aqui, é esse símbolo. Deixa eu anotar para você, esse cara aqui, esse pinguinho, é chamado produto interno ou escalar. Você decide como você quer chamar. E esse triângulo invertido, nós chamamos para ele de operador del. Esse cara é o operador del. Como assim, professor? Eu já vi esse cara aí, eu já vi nas aulas de vetor gradiente, muito bem lembrado. Se você lembrar das aulas de vetor gradiente, o meu gradiente, deixa eu colocar aqui para vós me ser, o gradiente de uma função f, quem é o gradiente da função f em um determinado ponto lá? É formado pelas derivadas parciais. Derivada parcial da sua função f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, derivada parcial de f em relação a z. Então, aqui eu tenho meu vetor gradiente, que é o operador del aplicado em f. Então, quando eu tenho um f bem aqui, e eu faço a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, isso é o vetor gradiente. Agora, se você apagar esse f da história, ficar somente a derivada de alguém em relação a x, derivada de alguém em relação a y, nós chamamos esse cara de operador del. É esse triângulo invertido aí. Show de bola? Então você já sabe isso aí. Eu vou apagar. Já já a gente volta a mencionar esse operador del. E agora? Você vai começar assim. Mas Mura, como é que eu faço isso? Eu estou bugado ainda. Calma. Você vai colocar assim. Div. Anote no seu caderno aí. Ah, professor, não estou anotando. Como é que tu quer aprender? Só olhando? Virou Netflix isso aqui? Não, isso aqui é aula. Tem que anotar. Pega o seu caderno, a sua caneta para fazer junto com o professor. Né? Ah, tá ralhando comigo, tá brigando comigo para que você aprenda isso aqui. Né? Às vezes o cara quer ligar a aula, deixar rodando aí, velocidade, né? O cara assim, velocidade 2, 3. Tu tá de brincadeira, né? Então, divergente de F, quem vai ser? Aí você coloca assim, filhão, produto interno, esse cara aqui, do meu operador del. Posso até colocar para você aqui, antes de começar. Olha, divergente de F é o produto interno do operador del
com o meu campo vetorial. Está aqui a nossa fórmula que eu mencionei. Agora você começa o jogo. Divergente de F vai ser... Aí você vai colocar agora para o professor quem é o meu operador del. Ah, Moura, eu já saquei esse operador del. Esse operador del é derivada de alguém em relação a x, derivada de alguém em relação a y e a derivada de alguém em relação a z. Então, esse cara é o meu operador del, esse triângulo invertido aí é o meu operador del, derivada de alguém em relação a x, derivada de alguém em relação a y, derivada de alguém em relação a z. Agora, aqui ao lado, você vai colocar o meu campo vetorial, que é o meu vetor. O meu vetor aqui, que é esse cara. Mas você não vai colocar dessa maneira, IJK, você coloca assim. O primeiro cara que eu tenho aqui é 2x a terceira. O segundo cara é x a segunda mais 2y. E o meu terceiro cara é xyz. Então, bem aqui você vai colocar nesse esquema aí. Então, derivada agora vai entrar em jogo. Por quê? Porque isso aqui é um produto interno. Como é que eu faço um produto interno, professor? Eu esqueci, eu estou zerado nisso aqui. Você vai fazer assim. Primeiro com primeiro. Opa, vamos fazer curva aqui. Primeiro com primeiro. Segundo com segundo. E o terceiro com terceiro. Então, esse cara vai ser o meu produto interno, também chamado produto escalar. E aí você coloca assim, filhão, o meu divergente de F, vamos montar, divergente de F será derivada, aí você coloca, derivada em relação a x de quem? Como é primeiro com primeiro, aparece aqui do lado 2x ao cubo. Show de bola? Aí mais, dá uma respirada, vê se entendeu direitinho. Derivada em relação a y do segundo cara. Quem é o meu segundo cara? É x a segunda mais 2y, nesse esquema. Mais, derivada parcial em relação a z. Esse aqui é o d rho, viu? Esse 6 aqui, ao contrário, é a derivada parcial, o d redondo, né? É o d rho, que algumas pessoas pronunciam. Então, aqui eu tenho derivada parcial de quem? De x, y e z. E agora acabou a questão. Você vai ter aqui o seguinte, que o meu divergente de f será nada mais, nada menos, coloque aí, pequeno gafanhoto, divergente de f será, ajuda a derivar? Esse cara, derivada parcial em relação a x. Ah, derivar em relação a x, o 2 sai, o 3 vai para frente, diminui uma unidade. Só que 3 vezes 2 vai dar 6, x a segunda. Esse próximo aqui, derivada parcial em relação a y. Vou derivar esse cara em relação a y aqui. Como é que você vai colocar? Derivada de x a segunda não tem y, então é derivada constante, 0. Derivada de 2y em relação a y, o 2 sai, só que a derivada de y é 1, 2 vezes 1 é 2. Mais, derivada em relação a z, de x, o x sai, o y sai e a derivada de z em relação a z é 1. Vai ficar xy vezes 1 e dessa maneira você gabaritou, você já sabe calcular aqui o meu divergente. Dica rapidola. Prof, essa é a única maneira para fazer o divergente? É realizar o produto interno do nosso operador del com o meu campo vetorial? Não. Se você observar essa linha bem aqui, essa linha é a linha x9, essa aqui, ó. É a linha, se você olhar para essa linha, ela cagueta a situação, ela conta, né? É o x9 essa linha. Porque se você observar essa linha, você vai notar pelo poder da fé que você tem, que esse cara é o P, esse cara é o Q e esse cara é o R. Foi por esse motivo
que o prof, por gostar de vocês, colocou essa informação aqui, que o meu divergente de f, se eu não quiser sair pelo produto interno, eu saio pela consequência, que é isso, é uma consequência, que vai ser derivada parcial de P em relação a x, olha lá, mais derivada parcial de Q em relação a y e mais derivada parcial de R em relação a z. Então, é você que escolhe. A minha função é te dizer. Você pode fazer através da definição que o meu divergente de f é o produto interno entre o operador del e o meu campo, ou então pela consequência dele, ó. É visual isso aqui, derivada parcial de P em relação a x, aí sai direto, mais derivada parcial de Q em relação a y, mais derivada parcial de R em relação a z. Até a próxima, Rapidola! Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.